Imagine caminhar por uma grande cidade e de repente ver dois homens em trapos, gritando mensagens que ninguém quer ouvir. Eles não pedem dinheiro, não sorriem, não se curvam. Eles profetizam com uma autoridade que fere, com palavras que parecem incendiar o ar. O mundo zomba, tenta silenciá-los, até que consegue. Eles caem, são mortos, e o planeta comemora. Mas o que acontece depois desafia toda a lógica, algo que nenhuma câmera conseguirá explicar. A Bíblia fala de duas testemunhas misteriosas que surgirão no fim dos tempos. Elas têm poder para fechar o céu, ferir a terra e desafiar o anticristo. Mas quem são elas? Já estão entre nós. E por que o mundo vai odiá-las tanto? O que você está prestes a ver é uma das mais ignoradas, assustadoras e profundas profecias do livro de Apocalipse. E talvez ela fale mais sobre você do que você imagina. Mas antes, deixe nos comentários: eu quero estar firme em Deus quando as testemunhas chegarem. Esse simples comentário reforça sua fé em tempos difíceis. Muito antes de João escrever o Apocalipse, antes que selos fossem abertos ou trombetas soassem, um outro homem de Deus teve um vislumbre do fim. Um lampejo escondido entre os escombros de uma cidade arrasada. O nome dele era Zacarias. E o cenário era devastador. Jerusalém estava em ruínas, o templo em cinzas e o povo esmagado pela humilhação do exílio. Parecia o fim. Mas foi nesse vale de desesperança que Deus revelou uma imagem que ainda hoje queima como fogo oculto. Zacarias viu um candelabro de ouro com 7 lâmpadas. Mas não era só isso. Algo extraordinário acontecia diante dos seus olhos. 2 oliveiras vivas estavam ao lado do candelabro, uma à direita, outra à esquerda. E delas fluía óleo. Mas não havia mãos humanas, nem sacerdotes abastecendo. Era como se o céu estivesse derramando unção direto sobre a luz. Puro, silencioso, incessante. Uma imagem bela, mas estranhamente inquietante. Zacarias ficou confuso. O que significavam aquelas árvores? Por que o azeite fluía assim? Então o anjo falou: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Aquilo não era só uma visão sobre reconstrução. Era um código divino. Um recado de que nos tempos mais sombrios, Deus levantaria ministros que não dependeriam de sistemas humanos, mas seriam abastecidos diretamente pelo Espírito Santo. As oliveiras eram mais do que árvores. Eram símbolos de homens ungidos para dias caóticos. Um sacerdócio não baseado em posição, mas em intimidade com o céu. Mas o mais assustador ainda viria. Séculos depois, essas 2 oliveiras voltariam a aparecer. Não como metáforas, não como imagens, mas como homens, reais, ungidos, imparáveis. O que Zacarias viu como símbolo, João veria como carne e sangue. Eles viriam à terra com uma missão: confrontar o mundo no auge da sua rebelião. E o mesmo óleo que escorria em silêncio no passado, agora incendiaria na forma de poder. Um detalhe que poucos percebem: Zacarias não viu apenas uma cena do seu tempo. Ele viu uma janela profética para o final dos tempos. Mas ninguém imaginava que aquelas figuras misteriosas iriam voltar, e quando voltassem, abalariam nações inteiras. João estava exilado na ilha de Patmos quando o céu se abriu diante dele com uma fúria que nenhum profeta anterior havia presenciado. Trovões, relâmpagos, terremotos e vozes vindas do trono ecoavam como trombetas de guerra. E no meio do caos, 2 figuras surgem, não como sombras ou símbolos, mas como homens, vivos, enviados, inquebrantáveis. A voz do Senhor ecoa: darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 3 anos e meio. Essa é a duração da missão. E a aparência deles diz tudo. Nada de vestes luxuosas, nada de títulos. Apenas sacos de lamento.
Um aviso ao mundo. Não viemos entreter, viemos confrontar. Essas duas testemunhas são descritas como tochas vivas em meio à escuridão, e seu ministério é como fogo. A Bíblia diz que da boca delas sai fogo que consome seus inimigos. Elas têm autoridade para fechar o céu e para transformar águas em sangue. Pronunciam pragas como Moisés, ordenam e os céus se calam como com Elias. Não é teatro, é juízo. Cada palavra que sai de suas bocas rasga o véu da hipocrisia espiritual e expõe as feridas ocultas da humanidade. E o mundo não vai suportar. Governos se levantarão contra eles. Nações tentarão silenciá-los, mas ninguém poderá tocá-los, até que o tempo determinado por Deus se cumpra. Durante 1260 dias, essas duas testemunhas se tornarão o maior incômodo da terra. Profetizam nas ruas, denunciam impérios, confrontam igrejas, chamam o mundo ao arrependimento e não buscam aplausos. Eles não servem à fama, não trabalham por curtidas, não moldam suas mensagens para agradar ninguém. Eles respondem apenas ao trono. Sua autoridade não é política, é espiritual. Vem para quebrar cadeias invisíveis, para abalar estruturas corrompidas, para proclamar que o reino de Deus está prestes a descer e que o tempo da misericórdia está se esgotando. Eles são intocáveis, mas não invencíveis. Porque ao final de sua missão, algo acontecerá que mudará o curso da história profética. O mal se levantará com violência, a besta sairá do abismo, e pela primeira vez, o céu permitirá que o silêncio caia. A pergunta que surge é: por que Deus deixaria seus dois profetas mais poderosos morrerem publicamente? A resposta está ligada à identidade deles, e o que vem a seguir é ainda mais perturbador. A pergunta que atravessa séculos como um sussurro inquietante é: quem são essas duas testemunhas? Seriam personagens já conhecidos, retornando para cumprir um propósito final? Ou seriam novas vozes, escondidas entre nós, esperando apenas o tempo do chamado? A Bíblia, embora não revele nomes diretamente, nos dá pistas. E ao longo da história, 3 teorias principais têm emergido, cada uma com argumentos bíblicos e espirituais profundamente provocadores. A mais antiga defende que as duas testemunhas são Moisés e Elias. A base dessa teoria é simbólica e direta. Moisés, o legislador. Elias, o profeta do fogo. Ambos realizaram milagres semelhantes aos descritos em Apocalipse 11. Transformar águas em sangue, trazer pragas, fechar os céus. Ambos apareceram ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração, representando a lei e os profetas, o coração do Antigo Testamento. E mais, Elias nunca morreu. Foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Moisés morreu, mas seu corpo desapareceu. Judas diz que até o arcanjo Miguel disputou por ele. Coincidência? Ou um sinal de que ele ainda voltaria? A segunda teoria aponta para Enoque e Elias. O argumento é direto, quase incontestável. São os únicos homens nas Escrituras que não provaram a morte. E Hebreus 9 declara: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Logo, se nunca morreram, ainda precisam cumprir esse destino. Ambos foram tomados vivos. Ambos viveram em tempos de corrupção extrema. E Enoque, segundo o livro de Judas, foi um pregador da justiça e do juízo. A ideia é que esses 2 profetas voltarão para finalmente encerrar sua missão com martírio e glória. Mas há uma terceira possibilidade, mais desconcertante e ao mesmo tempo mais atual. Elas ainda não são conhecidas. Seriam 2 novos profetas, escolhidos para a hora mais sombria da história humana. Homens comuns, sem nome famoso, sem pedigree espiritual. Separados por Deus não por fama, mas por fidelidade secreta. Como Noé, chamado num tempo de depravação. Como João Batista, surgido do silêncio.
como os profetas anônimos que desafiaram reis com apenas uma palavra. E se eles já estiverem vivos? E se estiverem sendo treinados agora, no anonimato, longe dos palcos? O mundo os ignora, mas o céu os conhece, e o inferno os teme. Seja qual for a identidade verdadeira, uma coisa é certa: essas testemunhas não virão para fazer parte do sistema, virão para derrubá-lo. E sua unção não virá de escolas, nem de cargos, mas do próprio Espírito de Deus. A próxima parte dessa história revela o momento mais sombrio, quando o mundo finalmente acredita que a silenciou. Mas é nesse instante que Deus revela o que ninguém esperava. Durante 1260 dias, as duas testemunhas abalarão a terra com poder, glória e juízo. Mas então, o tempo se cumpre, a missão chega ao fim. E Deus faz algo que ninguém esperava. Ele permite que elas sejam mortas. A besta, um ser de trevas que emerge do abismo, não vem com diplomacia, nem com negociação. Ela vem para guerrear. Não é uma execução rápida. É um confronto direto, brutal, sem misericórdia. E pela primeira vez, o céu se cala. Deus não interfere. O Espírito não os livra. A proteção divina se retira. E o mundo, embriagado pelo ódio, assiste enquanto as testemunhas caem. Seus corpos não são enterrados. Não há honra. Não há sepultura. Eles são deixados nas ruas de Jerusalém, a mesma cidade onde Jesus foi crucificado. Mas João a chama de espiritualmente Sodoma e Egito, porque naquele tempo a cidade santa terá se tornado o centro da corrupção global. As câmeras estão ligadas, os noticiários celebram, a internet explode com memes, celebridades riem, influenciadores lucram com merchandising, e o mundo inteiro comemora como se tivesse vencido o próprio Deus. Eles são chamados de fanáticos, terroristas religiosos, perigos à paz global. A besta é aclamada como heroína, e o silêncio do céu parece confirmar: acabou. Por 3 dias e meio, o mundo celebra. 3 dias de arrogância, 3 dias de blasfêmia, 3 dias de festa infernal. Mas por trás desse espetáculo, algo mais profundo está acontecendo. O mesmo Deus que permitiu a morte está prestes a revelar o propósito do silêncio. Porque enquanto os corpos jazem imóveis, uma tensão invisível começa a se formar no mundo espiritual. É como se o universo estivesse prendendo a respiração. Algo não está certo. Algo está por acontecer. Mas ninguém percebe. A pergunta grita no coração dos fiéis: por que Deus permitiu isso? E a resposta está ligada a uma verdade maior. Em todo o plano divino, há um momento onde parece que o mal venceu. Foi assim com Jesus. Foi assim com os mártires. E será assim com as testemunhas. Porque o verdadeiro poder de Deus não está em impedir a morte, mas em vencer depois dela. Esse momento é um divisor de águas. O ponto onde o mundo acredita que venceu. Mas a glória de Deus está apenas esperando a hora certa para descer com força total. E o que acontece depois desses 3 dias será transmitido ao vivo. E ninguém, absolutamente ninguém, estará preparado para o que vem a seguir. As ruas de Jerusalém ainda guardam os corpos, as câmeras seguem ligadas. Influenciadores faturam, os comentaristas analisam, o mundo respira aliviado. Mas o céu está se movendo. 3 dias e meio depois, no momento exato marcado no relógio divino, algo invisível começa a descer. Primeiro é sutil, uma mudança na atmosfera, um silêncio denso. O céu escurece sem explicação. Satélites começam a falhar. Os drones sobrevoando os corpos perdem sinal. A tecnologia não consegue captar o que está prestes a acontecer, porque o que está vindo não é deste mundo. De repente, um vento sopra. Mas não é qualquer vento. É o mesmo sopro que deu vida a Adão.
O mesmo fôlego que ressuscitou Jesus. Um sopro carregado de glória. E então, os corpos se movem. Um dedo, um braço, olhos que se abrem. Em rede mundial, milhões assistem ao impossível. As duas testemunhas se levantam. Não cambaleiam, não estão fracas. Elas se erguem com dignidade, autoridade, poder. Seus rostos brilham como quem esteve com Deus. O mundo paralisa. O riso vira pânico. O deboche vira desespero. Ninguém entende, mas todos sentem. Algo grandioso acaba de acontecer. E então, uma voz, vinda do céu, audível, a mesma que ecoou no batismo de Jesus, a mesma que ressoou no Sinai. Ela diz: subam aqui. E diante de todas as nações, eles começam a subir, lentamente, mas com majestade, envolvidos por uma nuvem de glória. A mesma nuvem que cobriu o monte da transfiguração, a mesma que guiou o povo no deserto, a mesma que desceu no tabernáculo. Agora cobre esses dois homens e os leva aos olhos do mundo. Sem explicação, sem retorno. A terra treme, literalmente. Um terremoto rasga a cidade. 7.000 pessoas morrem. O medo cai como peso sobre os sobreviventes. Não é mais deboche, é terror. O mundo que zombou agora treme, e o que parecia uma derrota se transforma na proclamação mais poderosa do fim dos tempos. Para concluir, reflita. Feche os olhos por um instante e imagine um candelabro aceso no meio de uma cidade em trevas. Em volta, zombaria, perseguição, silêncio. Mas a chama continua firme. Assim são as duas testemunhas. Mas assim também devem ser todos os que decidem permanecer fiéis quando a verdade se torna crime. Elas representam a coragem de quem prefere morrer de pé a viver ajoelhado diante do sistema. E agora, a pergunta não é mais sobre quem são elas, é sobre quem é você. Você vai se esconder quando o confronto chegar? Vai negociar a verdade para ser aceito? Ou vai ser aquele que mantém a lâmpada acesa, mesmo que ninguém mais esteja acendendo? Talvez Deus não esteja te chamando para o centro da profecia, mas sim para ser fiel no anonimato, para falar, mesmo que ninguém ouça, para orar, mesmo que ninguém veja. Porque no fim, Deus não coroa os populares, Ele coroa os fiéis. Se isso falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar e comente abaixo: eis-me aqui, Senhor. Junte-se a nós nessa jornada por dentro das verdades mais ocultas da palavra. E prepare-se, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais revelador. Por hoje é só, e que Deus te abençoe.